Olá, irmãos! A paz do nosso Senhor Yahushua, a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, seja contigo, seja com o teu lar, com a tua família. Que o nosso Deus, Criador e Pai Todo-Poderoso, Yahuwah, abençoe cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estaremos dando sequência aqui à nossa série Preparando o Caminho, onde estamos estudando minuciosamente o livro do apóstolo Lucas. Então convido a todos vocês pegarem suas Bíblias e abrirem aí no capítulo 8, capítulo qual estamos meditando no momento. E vamos dar sequência a partir do versículo 22 hoje. Ok? Preparados? Vou começar. Versículo 22, capítulo 8, livro do apóstolo Lucas, com o título A Tempestade é Neutralizada por Yahushua. E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar num barco, pediu Yahushua aos seus discípulos: passemos para o outro lado, outra margem do lago. E partiram. Veja só, e aconteceu que em um daqueles dias, ao estudar os capítulos anteriores, trata-se do que? Da caminhada do nosso Senhor com os seus discípulos, da palavra de Deus com os seus seguidores, os seus ouvintes. Ao entrar no barco, uma embarcação, trazendo esta passagem para o entendimento espiritual, o barco ele vai lembrar então o quê? A congregação. Porque quem foi que entrou no barco? Os discípulos e a palavra, o Messias. Então o barco representa então o quê? A congregação. Significa, como diz no ditado popular, né, que todos os que ouvem a palavra do Senhor, os seus seguidores, tementes, verdadeiros adoradores, estão juntos, estão no mesmo barco. Então, ao entrar no barco, congregação, pediu Yahushua, eu sou que salva, pediu a salvação, a palavra de Deus, aos seus discípulos, aos seus seguidores, tementes, ouvintes. Passemos para outra margem do lago. Então, se eles estavam de um lado de uma margem, e estavam, como disse nos capítulos anteriores, ministrando a palavra, pregando, né? Curando enfermos, fazendo milagres. Aí o Senhor pede, passemos para outra margem, ou seja, continuemos, sigam em frente, seguir em frente, avancem. E partiram os discípulos. Versículo 22. Com a palavra. Versículo 23. Enquanto navegavam, então navegavam, né? Estão todos no barco, estão navegando. Então, enquanto a congregação caminha, navega, né? Seguindo em frente, ele adormeceu. O Messias, a palavra de Deus adormeceu. Isso aqui aplica-se à congregação quando ela deixa a palavra esfriar. Quando não há mais aquele calor, quando não há mais aquela união, aquela sede, aquela fome. Conforme vai passando o tempo, muitos deixam a palavra adormecer, a salvação adormecer. Não há mais aquele fogo, aquele entusiasmo, aquela energia do princípio, do primeiro amor, aquela coisa, vamos congregar, vamos falar da palavra, eu quero ler a palavra, qual é o estudo de hoje? E aí, irmãos, e aquela coisa, e aquela troca de ideia, troca de experiência. Não, com o passar do tempo, né, navegando, deixam a palavra adormecer.
Então vai dizer, ele adormeceu. Versículo 23. E abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos. E abateu sobre o lago. O que o lago representa aqui? Porque no versículo 22 o Messias falou. Passemos para a outra margem do lago. Do lago. O lago, então, ele representa o quê? O percurso, o trajeto, a distância. Então, abateu-se sobre o lago, sobre esse trajeto, percurso, uma grande tempestade com fortes ventos. Ou seja, abateu-se sobre o lago uma grande tempestade. Barulho, muito entretenimento, com fortes ventos. Então, a tempestade, né? Muito barulho, muito entretenimento, muitas distrações. Então, a congregação distraída, com muita informação, muito entretenimento, com fortes ventos, ou seja, com fortes influências. De modo que o barco, ou seja, a congregação, estava sendo inundado. Ou seja, contaminado, distraído, a congregação, de modo que o barco, a congregação estava sendo contaminada, distraída, inundado. E eles corriam, o barco e os discípulos, ou seja, representando aqui nesse contexto espiritual a congregação, e eles corriam o risco de naufragar, ou seja, de retroceder, fracassar, afundar. Em outras palavras, de terminar com a congregação, de não haver mais congregação. Então, eles estavam correndo risco. Deixaram a palavra adormecer, a palavra adormeceu durante o percurso. Vieram as grandes tempestades e ventos fortes, muita distração, muita informação. Como diz o ditado, né? Procurando agulha no palheiro. Não, isso aqui está muito em paz. Está muito maravilhoso. Vamos procurar sarna para se coçar, como diz no ditado. Pois bem. Versículo 24. Então, os discípulos, aquele que ouve a instrução do Senhor, correram para acordá-lo. Realmente, a gente adormeceu, a gente parou. Cadê aquela sede? Cadê aquela fome? Cadê aquela interação? Bora, corre. E aí, começa a correr, ou seja, orar, estudar, compartilhar entendimento, estudo, experiências, se movimentar para acordá-lo. Acordá-lo quem? Acordar a palavra, a salvação, a nossa salvação. Vírgula, exclamando é o quê? Pronunciar em voz alta, gritar, mestre, estamos a ponto de morrer. Então aqui representaria o que? A oração do discípulo. Quando tem a percepção que esfriou, que está diferente. Entendeu? Que está se desviando, que está caindo em tentação, está saindo do caminho. Então, se ele teme verdadeiramente a palavra do Senhor, ele corre para acordar. E aí ele exclama, ou seja, pronuncia em voz alta, mestre, estamos a pontos de morrer. Então, aqui representaria, no entendimento espiritual, morrer o quê? A fé. A fé, nossa fé. Então, estamos prestes a sucumbir, a retroceder. Ele se levantou. Então, neste momento, o Messias, a palavra se levantou. A palavra diz que o Senhor, ele não nega a oração de um coração puro, verdadeiro, genuíno. Ele não desampara os seus. Então, ele se levantou e repreendeu a tempestade.
ou seja, impediu, né? Repreendeu a tempestade, o barulho, o entretenimento, as muitas informações, as distrações, ele repreendeu a palavra. Quando você está na palavra, ó, a palavra repreende todo barulho, todo entretenimento, toda distração que nos tenta tirar do caminho. Então ele repreendeu a tempestade e a violência das águas. E a violência das águas. Das influências, das muitas informações. E a violência das... Então ele repreendeu tudo. E aí vai dizer, tudo então se acalmou. E houve perfeita paz. Então, quando a palavra se levanta em nossa vida, ela repreende toda a tempestade, todo o barulho, toda a distração e a violência das águas, das muitas informações. A palavra impede tudo isso e retoma a nossa sã consciência, equilíbrio, paz. Olha o que vai dizer aqui. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Estado interior de bem-estar e tranquilidade. Versículo 25. E Yahushua, eu sou o que salva. No entanto, dirigiu-se aos seus discípulos. Yahushua é o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus. No entanto, dirigiu-se aos seus discípulos. Esse dirigiu-se aos seus discípulos, veja só, qual é o significado do nome do nosso Senhor, que é a manifestação da divina consciência. Ele veio em carne. A palavra de Deus veio em carne. Mas qual é o significado? Que ele veio para nos dar graça, né, para nos perdoar, e ele nos outorgou toda a permissão. Se sacrificou por nós, e em nome dele, através do sacrifício dele, da nossa crença nele, do sacrifício do Senhor, nós recebemos então o Espírito Santo de Deus, a consciência divina, uma centelha desta consciência. Então, qual é o significado do nome do Messias? Eu sou o que salva. Então, presta atenção. Eu sou o que salva. Olha só. No entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou. Indagou o que? É procurar saber. Olha só. Onde está a vossa fé? Então, qual é o paralelo que eu quero fazer com essa pequena explicação que eu dei agora? É que quando nós, discípulos, temos essa percepção, acordamos e vemos de fato que estamos esfriando, que estamos caindo em tentação, que estamos nos deixando levar pelas distrações, pelas muitas informações, pelas muitas influências e entretenimento deste mundo. Quando a gente cai na real, ok? A gente indaga, procura saber. Onde está a vossa fé? Onde está a minha confiança? Então, eu sou o que salva, indagou. Onde está a vossa fé? Fé, confiança. Onde está? Aquela confiança, convicção do primeiro amor, do princípio, de quando nós começamos. Onde está? Cadê? Mas eles, amedrontados, você vai buscar a definição desta palavra amedrontados, tem algumas definições, eu notei que tem uma que chama atenção, que é acovardados. Acovardados, amedrontados. Aí vai dizer assombrados, assustados. Então, discípulos, né? Tipo, quando a gente se indaga, a gente tem a coragem, né? De procurar saber onde está a vossa fé, onde está a minha fé, confiança no Senhor. Então, tipo, aí o verdadeiro adorador, humilde, ele reconhece. Não, realmente, eu estou acovardando.
Aí amedrontado, assustado. E maravilhado por essa consciência, por esta graça maravilhosa, que nos concede a oportunidade de termos consciência que de fato estamos esfriando na fé, estamos esfriando espiritualmente, conforme o percurso, o trajeto, durante, né, enquanto navegamos. Interrogavam uns aos outros. Quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordens, e eles lhe obedecem? E arruxa, eu sou o que salva, a manifestação da divina consciência, a manifestação da fonte de toda a criação, do Criador dos céus e da terra, do plano espiritual e do plano físico, o autor da vida, todo-poderoso. Quem é este? A manifestação deste ser supremo, da consciência divina, ou seja, a palavra dele. Palavra, a manifestação, a palavra, o som, que se fez carne como nós e mostrou para nós como devemos agir e prosseguir diante do Senhor, do Todo-Poderoso Yahuwah, o grande eu sou o que existe, eu sou a existência, eu sou o que sou. Pois bem, quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens, e eles lhe obedecem, ou seja, a natureza lhe obedece? Pois bem, é a palavra de Deus, do Criador, nossa salvação. E arruxa. Aleluia! Louvado seja o nome dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, nosso Mestre, nosso único guia e bom pastor. Louvado seja a palavra de Deus, a história verdadeira, a verdade divina. Aleluia! A manifestação da divina consciência. Nós somos muito gratos, Pai, por esta graça maravilhosa, por fazermos parte disso tudo. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Assim seja, assim é, está feito. Um beijo no coração de vocês, meus queridos e amados irmãos da fé e do caminho. Seguimos em frente, avante. Shalom. Até a próxima, se Yahuwah permitir e quiser.